Voltamos então, vamos continuar aí os estudos sobre Henri Vallon e a Isabel Galvão vai trazer para a gente agora as dimensões no movimento, né? Então ela vai dizer que o movimento ele passa por fases. Nós já vimos isso, mas vai aparecer algumas coisas interessantes da gente pontuar. Então a primeira função do movimento a gente já viu que é a afetiva. Né? Então, a primeira maneira, o afetivo, ele vem antes de qualquer coisa. A primeira maneira que a criança vai aprender a reagir é afetivamente, por meio das interações sociais. Então, não pode esquecer disso. Pega a sua marca-texto aí, a sua canetinha. A primeira função é a afetiva. É aquele momento onde o espasmo do sorrisinho da criança é substituído pela afetividade, né? Pelo sorriso verdadeiro. E o sorriso ele vai se dar pela interação social. Então, primeira dimensão é a afetiva. Depois disso, a criança vai aprender aí os seus atos motores. Então, pegar, empurrar, abrir, fechar. E essas primeiras praxias, que são práticas, né? Pensa em prática, em ação. Essas primeiras práticas vão dar origem, então, à dimensão cognitiva do movimento. É onde vai ajudar a criança a desenvolver o seu cognitivo. Então, primeiro afetivo, depois cognitivo. E aí, então, o documento, né, a obra, ela vai trazer para a gente que a função postural, ela também está ligada ao cognitivo, à atividade intelectual. E é bem interessante, gente. Ela dá um exemplo que acontece muito com a gente. Acontece comigo nessa época de concurso, com certeza acontece com você. Sabe quando você está lendo um livro chato, técnico, que você não está entendendo muito? Né? Então, geralmente essa leitura vem acompanhada de umas reações, né? Né? A gente reage aí por meio de expressões, né? De musculatura. Tanto que se a gente muda a postura, melhora. Né? Então, às vezes a gente está lendo aquele livro, não está rolando, você levanta, dá uma volta, toma água, volta, senta de outro jeito, você já melhora. Então, isso é a função postural, que também está ligada à atividade intelectual. Ela dá sustentação à reflexão mental. Há uma relação de reciprocidade entre as duas. E aí, então, ela vai dizer que com a progressão disso, com o crescimento da criança, o ato motor ele vai sofrendo um processo de internalização. Vai havendo uma redução do ato motor, uma redução da motricidade, um controle do movimento. Então, a redução da motricidade exterior, vai havendo um ajustamento progressivo do movimento físico, está ligada a esse controle do movimento. Então, o Vallon chama isso de disciplinas mentais, a capacidade do sujeito controlar as suas ações. Então, vai diminuindo, vai havendo aí um controle maior desse movimento. As crianças pequenas, né, antes disso, elas têm dificuldade, né, de ficar numa mesma posição sentado por muito tempo, de manter muito tempo a atenção sobre um foco. Então, isso tem a ver também com essa atividade, né? Então, essa redução da motricidade exterior, ela é progressiva e ela vai dando aí ao sujeito a capacidade de controlar os seus movimentos, e o Vallon chama isso de disciplinas mentais. E aí, então, o capítulo 7 vai trazer para a gente algo que a gente já sabe, que pensamento e linguagem andam juntos, há uma reciprocidade, pensamento e linguagem. Então, com a posse da linguagem, a criança deixa de reagir somente àquilo que ela vê, àquilo que ela percebe. A linguagem ajuda ela a pensar em comportamentos que já aconteceram ou a planejar comportamentos futuros, né? Então, lá no livro, eles vão falar da diferença entre a criança, a reação da criança e do chimpanzé. O chimpanzé, ele reage apenas àquilo que ele está vendo. Né? Ele reage, mas só aquilo que é perceptível para ele. A criança ela consegue reagir àquilo que vai acontecer e àquilo que já aconteceu. Adiamentos, reservas, futuros, projetos, e isso vem com a linguagem. É a linguagem que vai ajudar a criança a mudar aí radicalmente a maneira como ela se relaciona
com o mundo. Então, lembra para sua prova que pensamento e linguagem estão ali, ó, juntinhos, recíprocos. E aí, então, ela vai trazer dois pensamentos, né, da criança. O pensamento sincrético, que a gente já viu, eu dei a dica para vocês que sincrético é confusão, é misturado, né? Então, o pensamento infantil no começo, ele é misturado, a criança não entende muito bem o que é ela, o que é o outro. E o pensamento categorial, lembra do nome, categorial, dividido por categoria, né? Então, a criança começa aí a separar as coisas, né? O que é coisa, o que é qualidade. Tanto que tem um exemplo que eu coloquei aqui, Eliana, para eu não esquecer de falar para vocês, que é o exemplo das crianças conversando e o menininho fala, minha mãe é Eliana. E o outro briga, fala, não, Eliana é a minha mãe. Então ele pôs Eliana numa categoria, mãe dele. Então se a Eliana é a mãe dele, não pode ser mãe do outro. Não, minha mãe que é a Eliana. Né? Então, o pensamento ele vai sendo categorizado. Então, antes ele é confuso, é misturado, que é o sincrético, e depois ele passa para o categorial. E aí, então, gente, vem uma discussão que é super pertinente para a educação. O Valon, ele vai criticar aí a educação tradicional. Né? Então, ele vai fazer uma crítica à educação tradicional, à maneira como ela é colocada. Ele critica a escola nova, ele critica o Rousseau, né? Onde se dá muita importância para a individualização e não se dá importância para as interações sociais. Então, o Valon, ele dá importância para as interações sociais, talvez por isso que ele esteja aí presente no seu edital. E ele vai trazer uma coisa interessante, que a educação ela tem sempre um papel político, não político de partidário. Nós já sabemos disso, né? Assim como Paulo Freire no Brasil disse isso para nós. A educação ela é um ato intencional. Então, há que se haver uma reflexão sobre a maneira que a gente educa. E aí, é claro que o Valon fica muito claro, né, a concepção dele de uma sociedade socialista, democrática, justa, social. Essa é a concepção política dele. Mas o que ele vem dizer para nós, ele vem fazer uma crítica àquela educação voltada apenas para o indivíduo que despreza as interações sociais. E aí volta aquela questão que estava posta lá no comecinho do livro, gente, que é a psicogênese da pessoa concreta, a questão da pessoa completa, que se utiliza para reflexão pedagógica. Então, a criança, ela não é só afetiva, lembra? Ela é afetiva, cognitiva e motora. Lá no comecinho ele falava motricidade, ele falava motricidade, afetividade e inteligência. É a mesma coisa, plano afetivo, cognitivo e motor. Então, a psicogênese da pessoa, aqui está concreta, mas é completa. Acho que eu errei na hora de digitar, ó. Completa. Psicogênese da pessoa completa. Eu vou arrumar aqui esse arquivinho para mandar para vocês, tá bom? Então, essa psicogênese da pessoa completa é aquela onde a gente vê a criança contextualizada, que a gente falou no começo. Eu preciso pensar nos aspectos afetivos, mas eu também preciso pensar como eu vou desenvolver os aspectos motores. Eu também preciso pensar como eu vou desenvolver os aspectos cognitivos. E aí vem um assunto que nos interessa, que é a maneira de organizar o ambiente escolar. Então, como eu organizo a sala de aula tem a ver de como eu influencio, como eu estimulo ou não o desenvolvimento motor da minha criança. Percebe? É por isso que ele está no concurso, gente. Ele vai ajudar a gente a pensar nisso, né? Olha, a gente tem que olhar para aquela sala de aula pensando nas questões motoras, nos estímulos, lembra do dinamogênico, né, que é o estimulante, aquilo que é estimulante para a criança. Então, estimulante no sentido motor, estimulante no sentido cognitivo e estimulante no sentido afetivo. Vamos ler? A organização do ambiente escolar deve incluir uma reflexão acerca do espaço em que será realizada a atividade, decidindo sobre aspectos como a área, os materiais, os objetos, a disposição do mobiliário. Gente, tem um monte de autor que fala isso.
A Barbosa fala muito isso, né? A Zilma Ramos, muita gente fala dessa questão do espaço, dos materiais e também a decisão enquanto uso e organização do tempo, definindo a duração das atividades. Olha só que importante, que riqueza essa obra antiga do Vallon trazida hoje para a nossa atualidade, para a educação infantil. Organização de tempos, espaços e materiais. E se o seu concurso for para educação infantil, você está ouvindo isso em vários autores. A estruturação do ambiente escolar, fruto do planejamento, deve, por fim, conter uma reflexão sobre as oportunidades de interações sociais oferecidas. A gente viu aqui que a interação é essencial para o desenvolvimento infantil, definindo, por exemplo, se serão realizadas individual ou coletivamente e, neste caso, como serão compostos os grupos. É bom lembrar que a escola, ao possibilitar uma vivência social diferente do grupo familiar, ela desempenha aí um papel importante. Então, o que o Vallon vem trazer é a importância dos espaços, dos tempos, dos materiais e das interações. A escola tem que pensar nisso. E aí ele vai dizer que na escola a prática pedagógica ela vai trazer dois tipos de conflitos, né? E que as situações conflituais elas acontecem muito na escola. Os conflitos de oposição, quando parte do aluno para o professor, né? Então, pensa lá no Fundo 2, né? Na molecada lá do 6º ano, na adolescência, no auge dos hormônios, né? Então, quando ocorre aí um conflito de oposição entre um aluno ou grupo de alunos com o professor. E o segundo é aquele da agitação, da impulsividade motora. Sabe quando você vai dar aquela aula e tá todo mundo agitado? Então, os alunos perdem completamente o controle da situação, porque lembra que é uma questão orgânica? A emoção é uma questão orgânica. Então, as crianças elas vão sendo levadas por aquilo no grupo. E o professor também pode ser levado. Gente, é muito interessante que ele vai dizer, inclusive, de rituais que acontecem, né, em determinadas tribos, etnias. A emoção, ela é um sentimento que ela vai aí se disseminando no grupo, porque ela é orgânica, então ela mexe com a respiração, ela mexe com tudo isso. E na escola, há muitos conflitos que acontecem nesse sentido. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu já dei aula para adolescente. Às vezes, cria uma situação de conflito ali entre o adolescente, você é professor, você está sozinho contra um adolescente que está ali te desafiando numa situação um pouco mais ríspida, e aí junta a sala inteira. E a sala começa, né? Já passou por isso? E você vai ficando nervoso, e às vezes você perde o controle da situação ali. Né? Então, por isso que a gente sempre orienta os professores que esses conflitos sejam resolvidos em outro ambiente, individualmente, né? Que você não fica ali na discussão do grupo, porque a emoção ela é acalorada pelo grupo. Então, o Vallon vai dizer para a gente que se não tem plateia, a emoção diminui. E ele utiliza essa palavra, a Isabel Galvão, né? Que a plateia, se há ausência de plateia, há diminuição das emoções. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, a Isabel vai trazer para a gente que são dois conflitos que acontecem muito na escola. Esse de oposição e esse da agitação, né? Dessas dinâmicas aí, onde o professor e os alunos, muitas vezes, perdem o controle da situação. E são situações que a gente vê muito hoje em dia. E aí, então, ela vai trazer essa reflexão, né, pegando o Vallon para que a escola reflita aí sobre a maneira que ela se organiza, sobre o seu papel na sociedade, sobre como se dá essa relação professor-aluno, pautadas nas questões da afetividade, da motricidade, da inteligência. Ela propõe uma escola engajada, inserida na sociedade e na cultura e, ao mesmo tempo, comprometida com o desenvolvimento individual dos alunos, numa prática que integre a dimensão social e a dimensão individual, né? Então, para que isso seja mais fácil de ser trabalhado, para que haja uma maior interação aí entre professores e alunos. Eu,
particularmente, gostei muito dessa obra. Eu acho que ela traz muitos ensinamentos e muitas reflexões para a gente. Foi, assim, um presente para mim estudar essa obra do Vallon para ensinar para vocês, né? A gente, quando aprende, a educação, ela é um ato de transformação, né, gente? Eu acredito sinceramente nisso. E para mim foi tão bom estudar o Vallon, porque eu tinha tanto preconceito com ele, com essas linguagens, com esses termos muito técnicos, e agora ele fez todo sentido para mim, tanto na supervisão, quanto na direção, quanto na sala de aula, né? De quanto essa prática é importante para a gente repensar a escola, né? Para a gente repensar. E é uma obra tão antiga, mas ao mesmo tempo ela é tão atual, né? Então eu espero que vocês tenham gostado. Eu trouxe aí uma questão da VUNESP para a gente concluir os nossos estudos de Itapevi, de Educação Básica 2, para quem prestou para professor de PEB 2 de inglês, olha, e caiu o Vallon, hein? PEB 2 de inglês, prova da VUNESP. Ao tratar da expressividade e das emoções, segundo a perspectiva de Vallon, a Galvão, ela afirma que as emoções têm incontestável valor plástico e demonstrativo. Elas são acompanhadas de variações no tônus muscular, que podem imprimir modificações no funcionamento neurovegetativo e no sistema expressivo. De acordo com a autora, na psicogênese da pessoa completa, o surgimento das emoções. Então, a emoção, né? Aquela questão das emoções. Quando que ela surge? Lembra que ele diferencia a emoção de afetividade, né? Então, ele vai dizer que a emoção, ela é a reação orgânica, não é? Primeiro, então, pensa, a emoção, a afetividade, elas estão presentes lá no primeiro estágio da criança. Se você pensar que ela está presente lá no primeiro estágio da criança, lembra? No estágio impulsivo emocional do bebê, até 1 ano, você mata essa questão. Vamos ler? Depende da representação simbólica. Então, a emoção, ela depende dessa representação simbólica, da imitação? Não. Ela está presente lá no bebezinho, quando ele nasce, de 0 a 1. Ela requer descentração progressiva da criança pequena? Não. Ela é precedida pelo desenvolvimento intelectual? Então, olha só, a palavra precedida vem antes. O que vem antes é o desenvolvimento intelectual? Não, o que vem antes é a emoção. Ela depende do desenvolvimento motor? Não, é o desenvolvimento motor que depende dela. Então, ela precede, gente, ela vem antes. Ela precede o surgimento da representação, da consciência de si. Então, primeiro é a emoção, o estágio impulsivo emocional, a relação com o bebezinho, com a sua família, que vai fazendo que os espasmos do sorrisinho vire realmente um ato de emoção. Então, ela precede, ela vem antes. A palavra que ia te ajudar aqui, mesmo que você não entendesse muito o texto, é precede. Emoção vem primeiro, primeiro estágio, impulsivo emocional. Então, alternativa correta, alternativa E. Gente, é muita coisa, é um conteúdo bem denso, mas é um conteúdo que vale a pena você estudar, fazer um resumo, imprimir o material aí, tá bom? Então, não esquece, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aí, tanto quanto eu gostei. Um abraço e até a próxima oportunidade.